Naquela manhã de quarta-feira, o programa Mais Você seguia sua rotina habitual. Ana Maria Braga, com seu sorriso característico e xícara de café na mão, conduzia mais um dia de trabalho. Aos 70 anos, ela carregava a experiência de quem já viu de tudo na televisão brasileira. O público, fiel há décadas, acompanhava enquanto tomava café da manhã em suas casas. O convidado do dia era Frei Gilson, homem de 58 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhar sereno. Conhecido por suas pregações que misturavam sabedoria antiga e compreensão moderna, ele havia conquistado seguidores em todo o Brasil. Sua voz, sempre calma e pausada, contrastava com o ritmo acelerado da televisão. "Estamos muito felizes em recebê-lo hoje", disse Ana Maria, ajeitando-se na cadeira. O estúdio estava decorado com flores brancas, criando uma atmosfera de paz. Louro José, o papagaio fantoche que acompanhava a apresentadora, permanecia quieto, como se também respeitasse a solenidade do momento. Frei Gilson agradeceu com um aceno de cabeça. Vestia um hábito marrom simples, com um crucifixo de madeira pendurado no pescoço. Suas mãos, marcadas pelo tempo, repousavam tranquilas sobre a mesa. "Frei, o senhor tem falado muito sobre esperança em tempos difíceis. Como encontrar essa força quando tudo parece desmoronar?", perguntou Ana Maria, inclinando-se levemente para a frente, demonstrando interesse genuíno. O religioso sorriu antes de responder. "Ana, a esperança é como uma pequena semente que plantamos no coração. Mesmo nos dias mais escuros, ela permanece lá, esperando o momento certo para brotar." Sua voz ecoava pelo estúdio, enquanto a câmera mostrava rostos atentos na plateia. Conversa fluía naturalmente. Falaram sobre família, sobre os desafios da vida moderna, sobre como manter a fé em um mundo cada vez mais dividido. O público enviava mensagens, muitas emocionadas, agradecendo pelas palavras de conforto. Foi quando Frei Gilson começou a falar sobre sua experiência pessoal. "Quando eu tinha 30 anos, passei por uma crise profunda. Questionei tudo em que acreditava. Foi nesse momento que senti o amor de Jesus me envolvendo como..." Ana Maria ergueu a mão interrompendo-o. "Perdão, Frei, mas precisamos ter cuidado ao falar de religião em um programa que atinge pessoas de diferentes crenças." O estúdio inteiro congelou. Os câmeras trocaram olhares nervosos. A produtora, no ponto eletrônico, parecia não saber como orientar a apresentadora. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo som distante de equipamentos funcionando. Frei Gilson piscou algumas vezes, visivelmente surpreso. Sua expressão, porém, não demonstrava raiva ou ofensa. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de compreensão e compaixão que não passou despercebida pelas câmeras. Nas casas brasileiras, xícaras de café pararam no ar. Celulares começaram a vibrar com mensagens sobre o ocorrido. Em segundos, as redes sociais explodiam com opiniões divididas. "Ana Maria desrespeitou a fé", diziam alguns. "Ela está certa em manter a neutralidade", defendiam outros. O que ninguém imaginava era que aquele momento de tensão se transformaria em uma das conversas mais profundas e emocionantes já vistas na televisão brasileira. O que viria a seguir mudaria não apenas o rumo daquela entrevista, mas tocaria o coração de milhões de brasileiros que, por acaso ou destino, haviam sintonizado o programa naquela manhã aparentemente comum. Tá gostando? Então já deixa seu like agora, para que possamos saber se ainda está conosco. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o que vem pela frente. Vamos continuar. Frei Gilson respirou fundo, seus olhos fixos nos de Ana Maria. O estúdio permanecia em silêncio absoluto. Até mesmo os técnicos, normalmente ocupados nos bastidores, pararam para observar o que aconteceria. "A verdadeira liberdade vem de dentro", respondeu ele com voz suave. "E surge quando encontramos sentido no que acreditamos. Não estou aqui para impor minha fé a ninguém, Ana. Apenas para compartilhar como ela transformou minha vida." Ana Maria ajeitou-se na cadeira, ainda desconfortável. "Entendo, Frei, mas me preocupo com quem está assistindo. E as pessoas que não conseguem se encaixar nesse padrão de fé, muitas podem se sentir excluídas ou até julgadas." A tensão era palpável.
Nos lares brasileiros, famílias inteiras pararam suas atividades matinais para acompanhar aquele diálogo inesperado. Não era mais apenas um programa de televisão, mas um momento que tocava em questões profundas sobre respeito, fé e convivência. A fé não exclui ninguém, Ana, continuou Frei Gilson, com um sorriso gentil que suavizava suas palavras. Pelo contrário, ela acolhe. O amor de Deus é como o sol. Brilha para todos, independentemente de quem são ou do que fizeram. Ele fez uma pausa, tomando um gole d'água. A câmera captou o tremor quase imperceptível em sua mão. Não de nervosismo, mas de emoção contida. Quando eu era jovem, continuou, também questionei muito. Passei noites em claro, debatendo com Deus, exigindo respostas. Essa jornada de dúvidas me fez entender que a fé verdadeira não teme perguntas. Ana Maria, percebendo a sinceridade em suas palavras, relaxou visivelmente. Seu rosto, sempre expressivo, mostrava agora uma curiosidade genuína. E como o senhor respondeu a essas dúvidas? Não respondi, sorriu Frei Gilson. Aprendi a viver com elas. A fé não é certeza absoluta, Ana. É confiança mesmo quando não entendemos tudo. A plateia, antes tensa, agora ouvia atentamente. Uma senhora na primeira fila enxugava discretamente uma lágrima. Um rapaz jovem, que parecia desinteressado no início, inclinava-se para a frente, completamente envolvido. Quando Jesus caminhava entre as pessoas, prosseguiu Frei Gilson, ele não impunha sua mensagem. Convidava, questionava, provocava reflexões. Sentava-se com aqueles que a sociedade rejeitava. Não estou aqui para dizer quem está certo ou errado. A fé é um convite, e cada um decide se quer aceitá-lo. Ana Maria, visivelmente emocionada, colocou a mão no peito. Frei, confesso que não esperava essa resposta. Você trouxe uma visão diferente que me fez refletir. O sorriso de Frei Gilson iluminou seu rosto enrugado pelo tempo. Se uma única pessoa que nos assiste agora sentir em seu coração que há um propósito maior, então essa conversa já valeu a pena. Os aplausos começaram espontaneamente. Primeiro tímidos, depois crescendo em intensidade. Não eram aplausos para um vencedor de debate, mas para um momento de conexão humana genuína que raramente se vê na televisão. Nas redes sociais, o tom das mensagens mudou drasticamente. O que começou como polêmica transformava-se em reflexão. Estou chorando na frente da TV, escreveu uma internauta. Independente de religião, isso é sobre respeito e diálogo, comentou outro. Aquele momento, nascido de uma interrupção inesperada, estava se transformando em uma lição sobre como pessoas de diferentes visões podem se encontrar no território comum da humanidade compartilhada. O impacto daquele diálogo transcendeu as paredes do estúdio. Enquanto Ana Maria seguia com o programa, tentando retomar a normalidade, algo extraordinário acontecia nas casas brasileiras e nas redes sociais. O nome de Frei Gilson disparou para os trending topics. Vídeos do momento eram compartilhados com legendas como aula de sabedoria e como responder com amor. Uma professora de Manaus postou: acabei de usar esse vídeo na minha aula sobre comunicação não violenta. Meus alunos ficaram em silêncio absoluto. Em um país frequentemente dividido por opiniões polarizadas, aquela conversa tocava em algo mais profundo, a necessidade humana de ser ouvido e respeitado, mesmo na discordância. A produção do programa, percebendo a dimensão do ocorrido, publicou uma nota oficial nas redes sociais. Respeitamos todas as opiniões e crenças e reforçamos que nosso programa é um espaço aberto ao diálogo. O objetivo sempre foi proporcionar conversas enriquecedoras e respeitosas. Nos bastidores, a equipe comentava sobre o momento. Uma maquiadora veterana confidenciou: em 20 anos de Mais Você, nunca vi algo assim. A energia no estúdio mudou completamente. Enquanto isso, Frei Gilson retornava ao seu mosteiro nos arredores de São Paulo. No táxi, seu celular não parava de tocar com mensagens e ligações. Um jovem noviço ligou, empolgado. Padre, o senhor está em todos os jornais. As pessoas estão comentando sobre sua resposta. O religioso sorriu olhando pela janela as ruas movimentadas. Não fiz nada extraordinário.
respondeu com simplicidade. Apenas tentei responder como Jesus responderia. No dia seguinte, ele usou suas redes sociais para se manifestar. Meus irmãos, ontem foi um dia de aprendizado. A fé sempre será um convite, nunca uma imposição. Acredito que todos têm o direito de expressar suas opiniões, e meu papel é apenas levar uma mensagem de paz e reflexão. Sigamos adiante com amor no coração. Sua mensagem, simples e direta, foi compartilhada mais de 500 mil vezes em poucas horas. Celebridades, políticos e líderes religiosos de diferentes denominações comentaram positivamente. Uma semana depois, Ana Maria abordou novamente o assunto em seu programa. Olha, gente, muitas coisas foram ditas sobre aquela entrevista com Frei Gilson. Quero dizer que tenho enorme respeito por ele e pelo que simboliza. Foi um momento espontâneo, típico da natureza ao vivo, mas fico feliz em ver como essa conversa tocou tantas pessoas. Ela fez uma pausa, visivelmente emocionada. Recebi centenas de cartas e mensagens sobre isso. Uma senhora de 92 anos me escreveu dizendo que aquela conversa a fez se reconciliar com o filho após anos de afastamento. Um jovem contou que decidiu procurar ajuda para sua depressão depois de ouvir sobre esperança. Isso é muito maior do que televisão. É sobre como podemos impactar vidas. O episódio havia se tornado um ponto de referência cultural. Em escolas, igrejas, empresas e lares, pessoas discutiam sobre comunicação respeitosa, sobre como responder a críticas, sobre o poder de palavras gentis em um mundo muitas vezes áspero. Uma pesquisa revelou que 78% dos brasileiros que assistiram àquele momento consideraram que tanto Ana Maria quanto Frei Gilson saíram engrandecidos da situação. Não havia vencedores ou perdedores, apenas um exemplo poderoso de como o diálogo verdadeiro pode transformar tensão em conexão. 3 meses se passaram desde aquele momento, que ficou conhecido como o diálogo que uniu o Brasil. O impacto continuava reverberando de maneiras surpreendentes e profundas. Em uma escola pública de Fortaleza, professores criaram o projeto Conversas que Transformam, inspirado no episódio. Alunos aprendiam a debater temas polêmicos com respeito e empatia. Antes, as discussões viravam briga. Agora eles param e perguntam: como o Frei Gilson responderia? Contou a diretora em entrevista. Uma empresa de São Paulo implementou treinamentos de comunicação não violenta, usando o vídeo como exemplo prático. Nossos índices de conflitos internos caíram 40% em 2 meses, relatou o gerente de recursos humanos. Frei Gilson, que antes era conhecido principalmente em círculos religiosos, tornou-se uma figura nacional de sabedoria e equilíbrio. Recebeu convites para palestras em universidades, empresas e até no Congresso Nacional. Sempre com a mesma humildade repetia: não fiz nada extraordinário, apenas tentei responder com o coração. Ana Maria, por sua vez, viu sua imagem pública fortalecida. Muitos admiraram sua coragem em questionar e, principalmente, sua disposição para ouvir e refletir. Em uma entrevista a uma revista, ela confessou: aquele momento me ensinou muito sobre meu próprio trabalho. Às vezes, na correria do dia a dia, esquecemos o poder que nossas palavras têm. O episódio também gerou reflexões importantes sobre o papel da mídia na sociedade. Não é apenas sobre entreter, mas sobre criar espaços de diálogo verdadeiro, escreveu um crítico de televisão. Aquele momento não foi roteirizado, não foi planejado, e talvez por isso mesmo tenha sido tão poderoso. Em um país muitas vezes dividido por diferenças políticas, religiosas e sociais, aquela conversa havia se tornado um símbolo de possibilidade. A possibilidade de encontrar terreno comum mesmo nas diferenças, de responder à crítica com gentileza, de transformar confronto em conexão. Uma pesquisa nacional revelou que 65% dos brasileiros consideravam que o país precisava de mais momentos como aquele entre Ana Maria e Frei Gilson. Não era apenas sobre religião ou televisão, mas sobre como nos comunicamos uns com os outros em tempos de polarização. Em seu mosteiro, Frei Gilson continuava sua rotina simples de orações e trabalho comunitário.
quando questionado sobre seu momento de fama, ele sorria e dizia: "O que importa não é aquele momento específico, mas o que fazemos todos os dias. Como tratamos o vizinho irritante, como respondemos ao familiar que discorda de nós, como acolhemos o estranho." Talvez essa seja a verdadeira lição daquele encontro inesperado, que a grandeza não está nos grandes palcos ou nos momentos de destaque, mas nas pequenas escolhas diárias, na decisão de ouvir antes de falar, de responder com amor mesmo, quando provocados, de buscar compreender antes de ser compreendido. Em um mundo que frequentemente celebra o confronto e a divisão, Ana Maria e Frei Gilson nos lembraram que ainda existe espaço para gentileza e respeito mútuo. Que palavras podem construir pontes em vez de muros. Que é possível discordar sem desrespeitar. E você que acompanhou esta história até aqui, leve consigo esta reflexão para sua vida, para suas conversas difíceis, para seus momentos de discordância. Porque no final o que permanece não são os argumentos que vencemos, mas os corações que tocamos. Não são as palavras que dizemos, mas como fazemos os outros se sentirem. Não é o quanto falamos, mas o quanto verdadeiramente ouvimos. Como nos mostrou aquele momento entre Ana Maria e Frei Gilson, é assim que transformamos não apenas um programa de televisão, mas nossas famílias, nossas comunidades e, quem sabe, nosso mundo. Se esse vídeo incrível mexeu com você, então curte para apoiar, se inscreva no canal e clica no sininho. Agora, assista ao próximo vídeo na tela.